Meus irmãos, minhas irmãs, eu tenho a alegria e o prazer de retomar uma pequena série de mensagens que eu estou fazendo, que eu tinha começado, mas precisei parar por conta desse tanto de feriado, Dia das Mães e essas coisas todas que andaram acontecendo. Mas agora, se Deus quiser, a gente vai engrenar. Uma mensagem que fala, uma série de mensagens que vai falar sobre encontros com Jesus. Tanta gente na Bíblia, que se encontrou com Jesus. E esses encontros com Jesus, eles continuam impactando a nossa vida até hoje. Mas o que há de especial nesses encontros com Jesus? O que há de especial não são apenas os encontros, mas a abordagem que o Senhor me deu sobre eles, que é a abordagem lá de Isaías capítulo 40, de Isaías também no capítulo 42, quando no capítulo 40, quando vai falar sobre a voz do que clama do deserto, João Batista, o Senhor vai dizer que no reino do Messias, no reino de Deus, todo vale alto será aplanado e todo vale será cheio, será exaltado. Tem muita gente por aí que acha que é o top do top, que vai ser humilhado por Deus. Mas aqueles que verdadeiramente são humildes e dependentes de Deus, que são vistos pelo mundo como desprezíveis, indesejáveis, são os vales que serão esses sim exaltados. E quantas vezes vemos isso em cada encontro desses com Jesus? Vemos vales profundos que são exaltados, e veremos em outras oportunidades gente como Pilatos, um grande monte que foi aterrado e aplanado. Também me lembro de Isaías 42, quando ainda o profeta falando sobre o ministério do Senhor Jesus, ele diz: olha, ele não quebrará a cana, aliás, não esmagará a cana quebrada, e nem apagará a chama que já está fraca, ou o pavio que fumega, mas ele vai restaurar, e ele fará justiça a todos os injustiçados. Portanto, tenha em mente estas coisas antes de nós falarmos do nosso encontro de hoje. Nós estamos diante de uma profecia bíblica que aponta para um Messias que exaltará os humilhados, que humilhará os que se autoexaltam. Estamos falando de um Messias que, quando pegar alguém quebradinho, ele não vai esmagá-lo, mas pelo contrário, ele vai consertá-lo, ele vai dar consolo, conforto. Agora que já pegamos esse plano de fundo, que é o plano de fundo de todas as mensagens dessa série, abra sua Bíblia comigo no nosso texto de hoje, que está no Evangelho de Marcos, capítulo 10. Evangelho de Marcos, capítulo 10. Nós vamos ler a partir do versículo 46. Nessa noite, você vai ver um vale profundo sendo exaltado pelo Jesus da Bíblia, pelo Senhor da glória. Um vale desprezado, um vale visto como inútil, desnecessário talvez, para usar um termo desses nossos tempos atuais, um dos invisíveis da sociedade. O nome desse homem era Bartimeu, e ele tinha uma característica. Quem conhece a característica de Bartimeu? Bartimeu era o quê? Cego. O cego
de Jericó. Eu vou ler na NVT, a NVT está aqui atrás de mim, mas você pode acompanhar também na sua Bíblia. Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos saíram da cidade, uma grande multidão os seguiu, ou seja, já tinha passado por Jericó, estava a caminho de Jerusalém. Na saída da cidade, grande multidão ia atrás dele. Um mendigo cego, chamado Bartimeu, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Naquele caminho, onde de repente começa aquele burburinho, começa aquele falatório, começa aquele barulho de multidão e o cego sentado ali. O que o cego mendigo estava fazendo sentado à beira do caminho? Você me pergunta e eu te respondo: o ofício dele, pedindo esmola. Era o que ele fazia. Quando Bartimeu soube que Jesus de Nazaré estava perto, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Vocês já viram um cego se dirigir a alguém? Num grupo, ele não sabe onde você está exatamente, então você pode estar aqui à direita dele, ele está falando para cá e está te chamando. E ele desse jeito, gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí é o que eu disse no começo: Bartimeu era comparado a um vale, era alguém que não era levado em consideração, era um homem que não podia trabalhar, que só podia depender de esmola, era certamente um dos desprezados da sociedade. E a gente vai ver isso muito claro no próximo versículo, quando vai dizer: muitos lhes diziam aos brados, porque ele berrava, ele gritava: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o povo gritava de volta para ele. Muitos lhes diziam aos brados: cale-se. Ele, porém, gritava ainda mais alto: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Gritava, buscava o Senhor. Quando Jesus o ouviu, parou e disse: falem para ele vir aqui. Então chamaram o cego. Aí a conversa muda de figura. O que era cala a boca, cego, para de perturbar o mestre, virou anime-se. Disseram: venha, ele o está chamando. Bartimeu jogou a sua capa de lado, jogou sua capa para o lado, levantou-se de um salto e foi até Jesus. A voz dele chegou até Jesus. A voz de Jesus, o chamado de Jesus veio até ele. E ele, motivado por essa voz, ele nem pensa duas vezes, de um salto ele se levanta e vai ao encontro de Jesus. E Jesus faz aquela pergunta que eu já vi alguns pregadores um tanto quanto temerosos em responder, né? O que você quer que eu lhe faça? Perguntou Jesus. Eu já vi pregador dizer assim: mas será que Jesus não sabia o que ele queria? Claro que ele sabia. O cego respondeu: Rabi, quero enxergar. Os irmãos sabem que eu gosto da versão NVT, mas quanto à versão NVT, nesse texto especificamente, ela é imperfeita. Porque na sua versão Almeida tem uma tradução que é mais apurada, que vai dizer: mestre, que eu torne a ver. O que demonstra que Bartimeu já havia enxergado e perdeu, de alguma forma, a sua visão. Rabi,
quero enxergar, ou que eu torne a ver. Jesus lhe disse: vá, pois a sua fé o curou. No mesmo instante, o homem passou a ver e seguiu a Jesus pelo caminho. Nosso Deus, a tua palavra foi lida, a tua palavra é suficiente. Os fatos narrados nela explicitam o amor do Senhor, explicitam o poder do Senhor. O Senhor não precisa de mim, por isso eu, como Bartimeu, eu clamo: Filho de Davi, tem misericórdia de mim, que eu possa ser usado, ser instrumento nas mãos do Senhor, para entregar essa palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Todo mundo tem lá os seus personagens bíblicos, e eu nem gosto de falar personagem bíblico, porque não são personagens, são pessoas, de fato. Mas todo mundo tem os seus preferidos. Um dos meus preferidos, aliás, os meus dois personagens, por assim dizer, preferidos, são duas pessoas improváveis. Um deles é Bartimeu. Não tem como eu ler esse texto e não me emocionar. O outro também está aqui no Evangelho de Marcos, no capítulo 5, que é o endemoniado gadareno. São dois textos que mostram o amor, o poder de Jesus, a graça de Deus lançada sobre gente desprezada e vista como desprezível. Ah, meus irmãos, eu sou Bartimeu, você é Bartimeu. Nós carecemos de Jesus para tudo na nossa vida. Tudo. Sem Ele nada podemos fazer. Mas como eu dizia no começo, o nosso mote aqui sobre esses encontros com Jesus é falar sobre o Messias, que não trilhará, que não esmagará a cana quebrada. Sobre o Messias, que é alguém que vai endireitar o que está torto, que é alguém que vai elevar mesmo os vales mais escusos. Estamos diante de um homem, um cego, alguém que não podia trabalhar, alguém que dependia de ser abençoado por outros, de receber dinheiro de pessoas que davam para ele esmolas. Bartimeu tinha um defeito físico, e esse defeito físico, além de tudo, colocava sobre ele uma outra pecha, a pecha de ser amaldiçoado por Deus, porque já lemos em outras oportunidades que os judeus entendiam que certas enfermidades eram consequência direta do pecado. Naquele caso do cego, que era cego de nascença, os próprios discípulos de Jesus perguntaram: Senhor, quem pecou, este ou seus pais? Como quem diz, é possível alguém pecar no ventre? É difícil, mas será que é possível? Ou será que foram os pais dele que pecaram e por isso que ele nasceu cego? No caso de Bartimeu não tinham essa dúvida, porque Bartimeu, ele levanta a lebre e ele mesmo disse: que eu torne a ver. Portanto, Bartimeu, de alguma forma, por algum motivo, ficou cego ao longo da vida. Não sei se os irmãos estão a par das últimas novidades tecnológicas, científicas, mas essa semana saíram duas notícias
fantásticas na medicina. Uma delas é que cientistas japoneses desenvolveram um tipo de sangue artificial. Vocês viram isso? Sangue artificial compatível com todos os fatores RH e com todos os tipos de sangue. Isso muda, isso vira o jogo, isso vai salvar vidas, se comprovado. Mas o outro avanço tecnológico fantástico que saiu essa semana, eu não me lembro qual foi o país, mas cientistas já estão testando com sucesso, acreditem, uma córnea artificial que devolve a visão aos cegos. Gente que teve problema de córnea e que vai poder fazer o enxerto da córnea artificial e enxergar em poucos anos, se tudo der certo, 2 problemas vão ficar no passado, sendo um deles a cegueira causada por problemas de córnea. Olha onde nós chegamos. Mas Bartimeu não teve essa facilidade. Bartimeu era mal visto na sociedade. Era alguém que não podia trabalhar. Era alguém que ficava no caminho. E um cego pedinte no caminho, principalmente num dia de sábado, devia ser um problema para aqueles homens avarentos. Porque o sujeito que é avarento, ele esconde a carteira dentro da bolsa, dentro da pochete, dentro da roupa. É aquele sujeito que, se você der um sorrisal na mão dele, ele vai sair daqui de Niterói, vai nadar até a Praça 15 e vai chegar do lado de lá com o sorrisal inteiro. Esse é um sujeito avarento, a mão fechada. Agora imagina um sujeito avarento, no sábado, no caminho do templo, porque na saída de Jericó, em direção a Jerusalém, ou seja, ele estava postado no caminho que levava ao templo, talvez houvesse uma sinagoga ali, e no sábado está lá o cego, uma esmolinha, pelo amor de Deus. E quem desce era visto como alguém justo, como alguém, um bom judeu, como alguém que servia ao Senhor, que amava o próximo como a si mesmo. Mas e quem não dava? Quem não dava era injusto. Então aquela presença devia ser uma presença incômoda também. O fato é que estava ali Bartimeu, como todos os dias desde que ficou cego. O que ele podia fazer era o que ele fazia. Mas naquele dia as coisas foram diferentes. Naquele dia o burburinho começa, aquele barulho, aquela algazarra, e ele ouve. Pergunta: o que houve? O que está acontecendo aí? É Jesus, o profeta de Nazaré. Ele está passando aqui. Meu irmão, o homem nem parou para pensar, ele já levantou, já começou a gritar dali mesmo. E o que Bartimeu gritava? Ele não gritava qualquer coisa. Ele gritava, ele chamava Jesus por filho de Davi. Aquela multidão andava no entorno de Jesus. Aquela multidão estava curiosa para ver o que Jesus faria. Parte daquela multidão entraria com ele em Jerusalém e colocaria palmas, folhas de palmeira no chão, para ele entrar na sua entrada triunfal de Jerusalém, apenas para uma semana depois ele ser crucificado. Mas Bartimeu foi o único que consta no texto que se preocupou em chamá-lo pelo nome: filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que Bartimeu estava fazendo era confessar a Jesus como o Messias. Eu sei que o Senhor é o Messias. E isso deve ter irritado muito as autoridades ali, muito os judeus que estavam ali, e mandavam que ele calasse a boca. Cala a boca, cego, cala a boca. E ele gritava, e quanto mais eles falavam, mais ele gritava. Ah, meus irmãos,
Você e eu temos dificuldades nas nossas vidas, temos. Nós temos dificuldades, às vezes somos confrontados por gente má, que nos persegue no local de trabalho. Às vezes somos confrontados por um chefe que persegue. Somos confrontados e atrapalhados na vida por um vizinho mau, por até parentes que, embora sejam de sangue, só Jesus na causa, por gente que nitidamente não quer o teu mal. Todos nós enfrentamos dificuldades. E você liga o som da tua casa e você diz: quer saber? Vou louvar ao Senhor. Bota lá o louvor e está lá na tua casa. Vou seguir os passos de Jesus, vou levar comigo a minha cruz. Aí vem o miserável e bota o pagode lá nas últimas para te incomodar. Às vezes você está lá varrendo teu quintal, não está nem com o som ligado, está cantando lá aquele louvor: meu Senhor sobre as trevas brilha, está lá, brilha Jesus. De repente, do nada, tu está lá, cai um negócio dentro do teu quintal. O que é isso? Caiu aqui, caiu, mas não tem ninguém. E você quase pergunta igual a bruxa do 71, é você, Satanás? É Satanás, usando alguém que está ali para te perturbar. E você está lá fazendo o teu trabalho, e você chega no trabalho, você veio na tua condução, lendo a palavra de Deus, cheio da presença e da graça de Deus, e você diz: hoje o Senhor vai me dar um dia de bênção. E chega o fofoqueiro da firma: tu está sabendo o que aconteceu? E você já diz: misericórdia, lá vem. Estou sabendo que vai passar uma barca aí, e eu vou te falar, teu setor está na lista, hein? Fala nada que eu te falei não. E nem é verdade, é só fofoca, é só para tirar a tua paz. É a turma do cala a boca, cego. Cala a boca. Que história é essa de ficar louvando a Deus? Que história é essa de ficar elevando o nome de Jesus? Meus irmãos, Bartimeu louvou o nome de Jesus, reconheceu que ele era filho de Davi, e mostrou que o compromisso dele, que o interesse dele, que o foco dele não estava na multidão, no chefe endemoniado, no colega de trabalho, em ninguém, mas estava em Jesus. E quem foi que ouviu? Primeiramente, quem ouviu foram os detratores. E o que o detrator vai fazer? Vai fazer o que é o papel dele: cala a boca, para com isso. Para que adianta, cara? A barca vai passar, não adianta. Não, mas eu vou orar, eu vou buscar o Senhor vai abrir uma porta, Ele vai dar um jeito, vamos confiar no Senhor. Não, você não está entendendo, as contas da empresa não estão fechando, vai fechar. 6 anos eu passei na minha vida ouvindo a Letícia ouvir falar para mim: agora essa empresa que eu trabalho vai fechar. Foi ou não foi? Várias vezes por ano: agora não vai ter mais jeito, vai fechar. Não vai fechar. E realmente vai passar a barca, vamos orar. O que aconteceu? Passava a barca, mas a barca não pegava. Logo ela, que é de Niterói, não pegou a barca. E agora vem outra barca, a barca vai ser sinistra, porque vai vender outra empresa do grupo. E agora? E a Letícia ficou. E a Letícia foi ficando. E adivinha? A Letícia foi uma das últimas a sair daquela empresa.
Esse é um exemplo que eu tenho para dar e eu sei que vocês têm também na vida de vocês. Porque a nossa vida não está na mão dos outros. A nossa vida está na mão do Senhor. Não é isso que cantamos no hino? Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus. Vai passar o barco? Vai passar. Pode passar o barco, pode passar o navio, pode passar o porta-aviões. Se Jesus não quiser que você seja mexido, você não vai ser mexido. Porque o Senhor é contigo, porque você tem um relacionamento com Ele. Os irmãos creem nisso? Só para acabar de contar a história da Letícia aqui, eu sei que a história é tua, me desculpa, mas assim, ao fim das contas de tudo isso, ela fez um processo seletivo e passou num processo seletivo para uma outra empresa onde ela está trabalhando hoje. E ela foi lá participar para a turma dela lá da empresa anterior e disse: olha, queria agradecer muito a vocês, foram 12 anos aqui, 12 anos de empresa, muito tempo. Nos últimos 6 estava fechando, mas não fechou. Já fechou? Agora fechou? Caraca, vai fechar, ainda está para fechar. Ainda tem um crente lá, porque ainda está para fechar, tá vendo? 12 anos que ela passou lá. E ela, olha, agradeço muito e tal, mas surgiu uma oportunidade para mim. Isso foi em novembro. Aí disseram para ela assim: ah, que bom que apareceu uma oportunidade para você. Que Deus te abençoe, te leve para um lugar bom, porque já ia passar uma barca, começo do ano tu ia rodar. A barca ia chegar, mas o salva-vidas do Senhor, ele chegou antes. Vocês estão entendendo? Bartimeu ficou cego. Deus não impediu que a cegueira chegasse a Bartimeu. Bartimeu ficou cego. Mas assim como Lázaro morreu também. E quando foi perguntado, essa doença não é para a morte, mas é para a glória de Deus. E assim foi. Foi no caso dela, foi no caso de Bartimeu, foi no caso que eu tenho certeza que muitos outros casos aqui parecidos também. E Bartimeu não dá ouvidos àqueles que queriam que ele se calasse. Ele não dá ouvidos. Ele não para, senta, chora e diz: é realmente, o que eu tinha na cabeça, né? Tanta gente aí, logo eu. Não, eu preciso dele. Você precisa de Jesus, meu irmão. Você precisa da obra de Jesus na tua vida. Você precisa da obra do Senhor na tua família, com os teus filhos, com a tua esposa, com o teu marido, no teu trabalho, ou para te abrir uma porta de emprego. O que é que você precisa que só Jesus pode fazer e você de repente está confiando no homem? Ou pior, o que é que você está dando ouvidos ao homem que não pode resolver nada e que ainda te joga para trás ao invés de correr para Jesus? Todo vale será exaltado, e naquele dia Bartimeu foi um vale exaltado pelo Senhor. O Senhor chega para ele. E eu creio, digo eu, não o Senhor, porque não está escrito, mas digo eu, o Senhor faz aquela pergunta para testemunho: o que queres que eu te faça? E Bartimeu lança: que eu torne a ver. Bartimeu declara com os seus lábios para quem quisesse ouvir, para que todos ali soubessem: eu quero tornar a ver. Eu não quero mais ser esse homem sentado à beira do caminho. Eu não quero mais ficar aqui à mercê dessa turma que fica mandando eu calar a boca. Não. Mestre, filho de Davi. A pergunta que Jesus fez praticamente seria: o que é que você quer com o filho de Davi? Porque se é o filho de Davi que você está chamando, você quer algo que só o filho de Davi pode resolver na tua vida. Eu volto a perguntar para você, meu irmão, para você, minha irmã: o que é que você precisa que só Deus pode solucionar na tua vida?
Todos nós temos coisas que só Deus pode solucionar. Só Deus. Seja uma falta de fé, seja um momento de fraqueza, de dúvida na fé, seja um momento de tristeza profunda, seja um momento de depressão, porque o crente passa por isso também, seja uma dívida. Meus irmãos, Deus pode fazer coisas inacreditáveis, mas Ele trabalha com uma coisa chamada fé. Bartimeu, que queres que eu te faça? Eu quero tornar a ver. A resposta do Senhor Jesus: vai, a tua fé te salvou. Foi segundo a fé que ele tinha. Foi segundo a fé que ele tinha de que Jesus era o filho de Davi, que as coisas aconteceram, e os olhos daquele homem foram abertos. E sabe do que mais? A primeira coisa que Bartimeu viu foram os olhos, foi o rosto do Salvador. Ele viu Jesus diante dele. E o texto continua dizendo: no mesmo instante, o homem passou a ver e seguiu Jesus pelo caminho. Esse é um ponto no qual eu também gosto muito de Bartimeu, porque é impossível não se emocionar com a história desse homem humilhado, que foi exaltado pelo Senhor, pela sua fé. Mas também é importante atentarmos para o seguinte, porém, na continuação. Tem muita gente por aí que está procurando igreja, que está procurando pastor, que está procurando círculo de oração, que está procurando a irmãzinha de oração, que está procurando unção com óleo ungido, que está procurando N coisas por aí, a campanha do não sei o que, das 7 semanas do não sei o que lá. Vem aqui, traz a tua oferta agora. Está investindo dinheiro, está perdendo, está perdendo dinheiro em certos altares por aí, para obter a bênção de Deus. E Deus é tão bom que Deus dá a bênção. Mas sabe o que essas pessoas fazem depois? Beleza, recebi a minha bênção, ó, vou meter o pé, pronto, consegui a minha bênção. Quantos estão entendendo? Mas não Bartimeu. Bartimeu estava convencido de que Jesus não era só o caminho para a bênção dele. Bartimeu estava convicto de que tudo aquilo que ele já ouvira falar sobre Deus, que havia um filho de Davi, que seria um profeta como foi Moisés, que seria o Messias, o Redentor, o Salvador, ele sabia, ele dizia: Jesus é esse cara, e quando ele vier, eu vou ter que fazer uma escolha. A minha escolha é seguir por onde ele for. Bartimeu já tinha largado a capa, vocês leram isso comigo. A capa já ficou pelo caminho, e agora ele vai e segue Jesus. Ele não tem olhos para mais nada. O ex-cego agora só tem olhos para Jesus. Ele seguiu Jesus pelo caminho. Quantos ficaram pelo caminho, meus irmãos? Quanta gente, olha, culto de quarta-feira aqui, culto de oração, quem frequenta sabe como é que é. Entra um aqui chorando: pastor, o que foi, meu filho? Minha mulher me deixou, poxa vida. O que aconteceu? Adivinha? Aprontou com a mulher: não, vem cá, vamos orar e tal. Aí depois a mulher vai aceitando, vai entendendo, né, que ele está na igreja, ela vem também, aí fica tudo bem em casa. Magicamente desaparece o sujeito, a mulher. Quando você vai ver, tempos depois, o casamento se foi.
Porque não seguiu Jesus. Seguiu o próprio planejamento de consertar o que ele tinha feito usando Jesus. Vocês conhecem casos assim? Gente que termina o casamento, eu estou tão arrependido, estou vivendo assim, não sei o quê. Daqui a pouco arruma a namorada, vai morar junto, tal, que não sei o quê. Some da igreja. Pastor, eu não sou evangélica não, mas eu posso vir aqui nessa igreja? Claro que pode, as portas estão abertas, ouça a palavra de Deus. Sim, eu vou vir nas quartas-feiras, porque é o culto de oração, eu estou precisando de uma oração forte, porque o meu marido precisa de um emprego, porque eu preciso de um emprego, vamos orar. E a gente ora, e a igreja ora, e o emprego vem, e a porta abre, e dá testemunho, olha, Deus abriu a porta para mim, Deus abriu a porta para o meu marido, e de repentemente, puf. Já vimos esse filme, já tem experiências e mais experiências desse filme, né, Gilson? Já está cansado de conhecer essas histórias. É gente que quer usar Jesus para se beneficiar. Gente, para dizer ainda dos mais jovens, os mais jovens então são maravilhosos em fazer isso. Tem a menininha bonitinha na igreja, ou uma, ou duas, ou três, ou meia dúzia de menininhas bonitinhas na igreja. Aí tem um lá que diz, fala para os amigos, rapaz, você tem que ir lá na minha igreja. Não, mas eu não sou desse negócio de igreja não. Rapaz, você tem que ver as meninas que tem lá, olha as fotos, que isso, vamos lá. Olha o Insta daí, meu pai do céu, vamos nessa igreja aí. Aí começa a ir na igreja na finalidade de arrumar namorada. E não fica. E não se encontram com Jesus. Vão ao palácio, mas não conhecem o rei. Que vida triste. Que vida podre. Que vida desperdiçada, nem conseguem enxergar naquilo em que tropeçam, porque querem usar o nome de Jesus para conseguir as bênçãos. Não, eu quero a bênção de Deus. Jesus não chamou ninguém para ganhar a bênção. Aliás, o que ele falou foi o seguinte: se alguém quiser vir após mim, portanto ele chamou alguém para vir após ele. Primeiro critério, quem se lembra do primeiro critério? Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Pode parar de show com esse negócio de eu quero, eu mando, eu gosto assim. Nega a tua vontade. Já é difícil? É difícil. Tem um segundo critério: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Bartimeu seguiu Jesus. O texto não me permite fazer uma extensão muito grande, mas, meus irmãos, vamos pela lógica. O que estava acontecendo? O Senhor Jesus estava saindo de Jericó, indo para Jerusalém, onde ele seria recepcionado em grande estilo. E uma semana depois ele seria morto, na sexta-feira, menos de uma semana depois. Eu não sei se Bartimeu seguiu Jesus para horrorizado vê-lo ser morto na sexta-feira seguinte. Mas Bartimeu seguia Jesus pelo caminho. Os discípulos que andavam com ele se espalharam, mas depois se juntaram novamente. Às vezes nós, discípulos, passamos por traumas, por lutas, por dramas, por dores profundas, porque servimos a Jesus. Mas tem que decidir, meu irmão, você ama Jesus de verdade? Como a gente diz lá na hora do casamento, quando eu fui casar lá com a Letícia, eu contei aquelas histórias de sempre, né? Vou casar com você, minha filha, é na doença e na saúde, na doença, é na riqueza e na pobreza. A gente não promete isso aí? Com Jesus é isso aí.
é na riqueza, é na pobreza, é na dor, é na doença, é na perseguição, é na fome, nudez, perigo, espada. Jesus não é alguém para ser usado. Ele é Senhor. Eu vou repetir. Jesus é Senhor. Bartimeu entendeu. Bartimeu entendeu. Ele é o filho de Davi. Ele é o Senhor. Ele foi abençoado. E ele disse, bom, ele mostrou com evidências claras que ele é o Senhor. Para onde eu vou? O que é que eu vou fazer a partir de agora? Que caminho eu tenho para seguir? É com ele mesmo. É com ele que eu vou. Bartimeu foi um daqueles vales exaltados pelo Senhor. Foi um encontro que mudou a sua vida para sempre. E Bartimeu vai ser um daqueles que eu vou encontrar lá naquele grande dia. E vou falar com ele, rapaz, o que eu falei de você lá embaixo não tá no gibi não. Você marcou a minha vida. Que Deus nos ajude a termos fé como Bartimeu, a termos fé e crer que Jesus é a solução, sim, mas que Ele é para ser seguido, que Ele nos exalta, mas que nós temos de exaltá-lo em primeiro lugar na nossa vida. As bênçãos virão, mas nós temos um compromisso, que é andar com Ele, que é segui-lo, que é viver com Ele, como nosso único e suficiente Senhor e Salvador. Vamos orar. Senhor, obrigado por esse texto. Louvado seja o Teu nome por esse texto marcado aqui na palavra. Muitas vezes marcamos a Bíblia quando lemos. Eu quero pedir ao Senhor que essa Bíblia, que esse texto marque os nossos corações, marque as nossas almas profundamente, Senhor, para que aquele que está fraco olhe para Bartimeu e veja que ele vai ser fortalecido por Jesus, para que aquele que está em dúvida olhe para Bartimeu e diga, eu preciso exercitar essa fé, porque Bartimeu olhou para Jesus com fé e tudo aconteceu. Para que aquele que anda vacilante, como falamos na manhã de hoje, com o coração dobre, um pé na igreja, um pé no mundo, que coloque os dois pés dentro do caminho e siga o Senhor como Bartimeu seguiu também, Senhor. Nos abençoa nessa noite, fala aos nossos corações, complementa esta palavra pelo Teu Santo Espírito, para que a Tua igreja seja vivificada pela Tua palavra, hoje e para todo sempre, Senhor. Amém e amém.